Oi, meu nome é Gabriela, sou R3, Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas, e hoje minha aula vai ser sobre câncer de mama, falando um pouco sobre o rastreamento, diagnóstico e estadiamento. Então, o câncer de mama é a neoplasia mais frequente nas mulheres, tirando o câncer de pele não melanoma. Tem uma incidência maior em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Essa diferença é pela taxa de distribuição dos fatores de risco e no acesso ao rastreamento populacional. No Brasil, estima-se 66.280 novos casos no triênio de 2020 a 2022, segundo o INCA. E são as regiões que mais possuem casos de câncer de mama são as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, nessa ordem. Então, na história do câncer de mama, a gente tem desde formas microinvasivas até formas altamente metastáticas. A maioria vai pertencer à classe dos carcinomas originados do epitélio, dos lóbulos e ductos da glândula. O tipo histológico invasivo mais comum é o carcinoma ductal infiltrante, que é o CDI, em 70 a 80% dos casos. Mas temos também o carcinoma lobular infiltrante, correspondendo a 8%, o carcinoma metaplásico mucinoso tubular e papilífero, juntos correspondendo a menos de 5% dos casos. Na classificação histopatológica e imunohistoquímica, a gente pode ter o carcinoma in situ ou invasivo. O in situ é onde vai haver proliferação das células epiteliais malignas confinadas ao sistema ducto-acinar, conforme a gente consegue ver aqui na imagem ao lado, sem evidências de invasão estromal. E já o carcinoma invasivo, ele vai ter células tumorais que invadem os tecidos adjacentes aos ductos e eles vão apresentar uma tendência a metastizar para os linfonodos regionais e sítios anatômicos distantes. Dentre os carcinomas invasivos, a gente pode ter ainda o carcinoma invasivo do tipo não especial, que é o sinônimo do carcinoma ductal invasivo, o mais comum. Temos outros carcinomas invasivos de tipos especiais, seja o lobular invasivo, tubular, cribiforme, mucinoso, dentre outros, e alguns tipos raros, como o carcinoma com achados neuroendócrinos, secretor, papilífero invasivo, de células acinárias, dentre outros. Temos também uma outra classificação de acordo com subtipos moleculares. Lembrando que o luminal A e B são os subtipos mais comuns, correspondendo a 70% dos casos, e vão constituir a maior parte dos cânceres de mama com receptor hormonal positivo. O luminal A, ele vai ser receptor de estrogênio ou progesterona positivos, com KI67 menor que 14%. O luminal B, os receptor de estrogênio positivo e ou progesterona positivo, com KI67 maior que 14%. O luminal HER, ele vai ter receptor de estrogênio, de progesterona e o HER2 positivo, com KI67 de qualquer valor. O HER2 sem receptores hormonais positivos, apenas o HER2 positivo. E o triplo negativo sem receptores hormonais ou HER2 positivos. Então, os fatores de risco: sexo feminino, idade maior que 50 anos, mulheres brancas, menopausa precoce, menopausa tardia devido ao aumento da exposição hormonal, história familiar positiva, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool e o tabagismo é controverso. O rastreamento ele vai visar detectar pequenos tumores em mulheres assintomáticas com o objetivo de reduzir a mortalidade pela doença. O exame que está associado à diminuição da mortalidade é a mamografia, e a ultrassonografia e a ressonância são capazes de detectar pequenas lesões em pacientes assintomáticas. Mas o que está relacionado à diminuição da mortalidade é só a mamografia. A Comissão Nacional de Mamografia, então, ela vai orientar mamografia anual entre 40 e 74 anos. A ressonância magnética não vai ser indicada para a população geral, apenas em casos específicos. E o ultrassom ele pode ser realizado de forma complementar à mamografia. Já o INCA e o Ministério da Saúde eles vão recomendar mamografia a cada 2 anos em mulheres entre 50 e 69 anos de idade.
Algumas condições especiais vão levar a diferentes formas de rastreamento. Em caso de mutação do BRCA1 ou 2, ou paciente com parente de primeiro grau com essa mutação, o rastreamento começa a partir de 25 e 30 anos, com mamografia anual a partir dos 30, ou ressonância magnética anual a partir dos 25. O risco é maior de 20% calculado, segundo um dos modelos matemáticos baseados no risco pela história familiar. A gente começa o rastreamento 10 anos antes da idade em que o parente mais jovem foi diagnosticado. Se a mãe tivesse sido diagnosticada com 35 anos de idade, a gente começa ali com 25, com mamografia e ressonância anuais. Então, em caso de história de radiação torácica entre 10 e 30 anos de idade, o rastreamento vai se iniciar a partir do 8º ano de quimioterapia, com mamografia e ressonância anuais. Em caso de síndromes genéticas que aumentam o risco de câncer de mama, é realizado ressonância magnética e mamografia anual a partir do diagnóstico. E em caso de história pessoal de hiperplasia lobular ou ductal atípica, carcinoma ductal ou lobular in situ, também mamografia e ressonância anual a partir do diagnóstico. Então, a gente tem uma classificação de BIRADS para os achados da mamografia, sendo que o BIRADS 0 é aquele exame inconclusivo, a recomendação vai ser complementar o estudo, geralmente com ultrassom, não dá para dizer um risco de câncer porque é um exame incompleto, inconclusivo. O BIRADS 1 é uma mama normal, a recomendação é o exame de rotina anual, com risco de câncer 0. BIRADS 2 são achados benignos, exame de rotina anual, e o risco de câncer também tendendo a 0. BIRADS 3 vai ter um achado provavelmente benigno, deve-se realizar um controle precoce, com 6 meses, e depois disso anual, um risco de menor que 2% de câncer. BIRADS 4, temos um achado suspeito, deve-se prosseguir a investigação com biópsia, com risco de câncer entre 3% a 94%. Um BIRADS 5 é um achado altamente suspeito, a gente deve prosseguir a investigação com biópsia, devido ao risco de câncer de mais de 95%. E o BIRADS 6, ele é um exame com lesão já malignidade confirmada, mas que não foi completamente retirada. Engloba os pacientes que estão em tratamento com quimioterapia com a finalidade de diminuir a lesão antes da cirurgia definitiva. A recomendação é o tratamento adequado e já é câncer diagnosticado. Vou mostrar algumas imagens de mamografia com seu respectivo BIRADS. Então, essa é um BIRADS 0. São imagens que são insuficientes para um diagnóstico preciso e outros exames devem ser necessários para a complementação do laudo. Então, aqui um BIRADS 1, uma mamografia normal, mama simétrica, sem nódulos, sem distorções, sem calcificações suspeitas. Um BIRADS 2, com alterações benignas, a gente pode citar linfonodos intramamários, calcificações benignas, nódulos ali de tecido adiposo, implantes de silicone também entram nesse BIRADS, fibroadenomas calcificados e outros. Então, aqui um BIRADS 3, quer dizer que o método encontrou alterações com grande chance de benignidade, maior que 98%. Então, aqui vão entrar nódulos com contorno todo definido, pequenas assimetrias, pequenas alterações nas formas, são muito próximos ali do tecido mamário normal, e calcificações grosseiras, redondas, uniformes e agrupadas. Aqui uma imagem de BIRADS 4. Nesse caso, a lesão encontrada ela vai ter a chance de malignidade entre 2% e 95%. Essa categoria, devido a esse alto campo percentual, foi subdividida em BIRADS 4A, com lesões com baixo risco de malignidade, entre 2% a 10%, 4B com risco moderado, 11% a 50%, e 4C, lesões com alto risco, entre 51% a 95%.
Independentemente da subcategoria, todos os casos dessa categoria vão ser submetidos à biópsia. Nesse BIRADS 4, a gente pode incluir os agrupamentos de calcificações finas, irregulares, heterogêneas e grosseiras, calcificações amorfas, sem forma definida, distorções arquiteturais, nódulos mal definidos. Aqui um BIRADS 5, que são lesões altamente suspeitas, com chance de malignidade maior que 95%. Então, aqui estão os nódulos espiculados, calcificações pleomórficas, que são aquelas de formas irregulares, tamanhos e densidades variadas. E a conduta vai ser biópsia da mama também, da lesão. Então, diagnóstico. A gente pode suspeitar do câncer por alterações no exame físico ou exames de imagem. De manifestação clínica, geralmente vai ser assintomática naqueles tumores subclínicos. Pode haver tumor palpável, unilateral, endurecido, indolor. Pode haver presença de derrame papilar em água de rocha, sanguinolento, uniductal, geralmente espontâneo e intermitente. E presença de nódulos axilares. Nesses casos, a gente deve sempre fazer a biópsia em caso de dúvida. Então, aqui é uma propedêutica do exame físico da mama. Primeiro deve-se realizar a inspeção estática, a inspeção dinâmica, a palpação axilar, a palpação das mamas, procurando sempre nódulos ali no sentido horário da mama, avaliando toda a mama. Algumas alterações de pele causadas pelo câncer de mama. Aí na primeira a gente tem o aspecto em casca de laranja. A mama pode haver um infiltrado mais inflamatório, como na imagem da direita. E a gente pode conseguir ver algumas retrações, como na imagem inferior, retrações, às vezes até a presença de algum nódulo visível. Falando sobre o estadiamento, o sistema utilizado é o TNM. Então, a gente tem um estadiamento clínico, que vai ser baseado no exame físico, biópsia e exame de imagem. O patológico, após a análise da peça cirúrgica, e a patológica, que é após a terapia neoadjuvante. O T, ele vai indicar o tamanho do tumor primário e se ele foi disseminado para as outras áreas. O N, se existe disseminação da doença para os linfonodos regionais. E o M, se houve metástase para outros órgãos, como pulmões ou fígado. Então, essa é a classificação clínica do câncer de mama pelo TNM. O TX, então, é o tumor primário não pode ser avaliado. O T0 não tem evidência de tumor primário. O TIS é o carcinoma in situ. O T1, o tumor com menor que 2 centímetros na sua maior dimensão. O T2 é 2 a 5 centímetros. T3, tumor com mais de 5 centímetros. T4, qualquer tamanho, mas que tem extensão direta à parede torácica ou à pele. O N vai avaliar os linfonodos regionais, sendo que o NX não pode ser avaliado, por exemplo, por ter sido removido cirurgicamente. O N0, ausência de metástase. N1, metástase para linfonodos axilares homolaterais imóveis. N2, para linfonodos axilares homolaterais, mas fixos uns aos outros ou estruturas. E o N3 já em cadeia mamária interna homolateral. O M já vai ser metástase, né, à distância. O MX, metástase à distância não pode ser avaliada. M0 é ausência de metástase e M1, a presença de metástase, inclusive se for para linfonodos supraclaviculares. E a gente tem também umas combinações de estadios de acordo com o TNM. O estadio 0, então, é o carcinoma in situ. O estadio 1 é o T1, sem linfonodos ou metástase à distância. O 2A, ele vai ter ou N1, ou T1N1, ou T2N0. O estadio 2B já vai ser um T2 com linfonodo acometido, ou um T3 sem linfonodo. O 3A, ele já precisa ter pelo menos um N2.
ou um T3 com N1 ou N2. O estágio 3B vai ser um T4 com qualquer N ou um N3 com qualquer T. E o estágio 4, ele já vai ter a metástase à distância. Outra forma de estadiamento é de acordo com o grau histológico, baseado em padrões morfológicos, como formação tubular, pleomorfismo nuclear e número de mitoses. A gente pode ter o GX, que é o grau não pode ser avaliado, G1, grau histológico combinado baixo, é favorável, G2, um grau intermediário, moderadamente favorável, e G3, um grau alto, desfavorável. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada.